Bem, o nosso retorno agora, nós vamos continuar conversando com o Alexandre, que é o técnico de regulação médica aqui do SAMU, o 192. Guardem esse número, é muito importante, hein? 192 é o número que salva, é o número que salva as vidas. Nós conversamos agora sobre as ocorrências, o número de ocorrências como está bastante alto, mas tem uma outra coisa que sobe junto com os telefonemas e que também causa muito transtorno para todos nós aqui. É o famoso trote. Alexandre, o trote continua? O trote continua atrapalhando o nosso serviço muito. A gente tem tido dificuldade para reduzir esse número, mas apesar de toda essa dificuldade, estamos tendo sucesso. Nós tínhamos, há 2 anos atrás, um número elevado, né? 30% das nossas ligações eram trote, e hoje a gente tem em torno de 7 a 10% de ligações trote. Em sua maioria são crianças brincando, né? Crianças que muitas vezes exageram, né? E adultos também, né? A gente tem observado que tem crescido o número com adultos, que muitas vezes a gente acaba tendo um deslocamento desnecessário de recurso e de uso indevido do serviço, né? Olha, eu quero reforçar o seguinte, por favor, né? Olha, papai, mamãe, celular não pode ser dado para a criança brincar, mexendo nas teclas. Ela aprende a discar 192, é gratuito, ninguém paga nada, né? Só que aí o que acontece? Você ocupa uma linha que talvez faça falta para quem esteja numa situação agoniante, entendeu? Uma situação de extremo risco de morte, que talvez atrapalhe o atendimento de uma gestante ou de outra criança, uma criança intoxicada. Aí a sua criança está fazendo uma brincadeira aqui. A outra coisa que eu acho que a gente precisa deixar muito claro também é que isso é crime. Nós estamos sofisticando o sistema. Nós vamos chegar a identificar, inclusive, nós vamos identificar os orelhões que estão praticando, que estão sendo usados para a prática do trote. E na hora que acontecer isso, muitas punições podem acontecer. Lamentavelmente, inclusive para o bairro onde fica esse orelhão. Eu acho que é uma questão de conscientização, não é, Alexandre? A gente precisa conversar com jovens, conversar principalmente com as crianças. Agora, os adultos, isso realmente não tem... Isso é crime, não é? Nós já tivemos oportunidade de enquadrar alguns adultos na situação de trote aqui, e o Ministério Público foi extremamente rigoroso na penalidade. Muito obrigado, Alexandre. Nós conhecemos aqui as pessoas que recebem a primeira ligação. A ligação, quando você diz que é 192, então são eles que atendem. Agora, Eduardo, vamos conversar com os médicos que fazem a regulação do problema que você ligou e que você precisa de uma orientação, de uma solução. São eles que vão dar exatamente para você essa orientação, tá ok? Eduardo, me acompanha. Bem, nós saímos exatamente do local que vocês estão vendo agora, que são os técnicos auxiliares de regulação médica. Estou passando para as baias que ficam exatamente na frente dos técnicos. E aqui sentam os médicos. É muito importante essa integração, porque em certos momentos, quando entra uma urgência um pouco mais grave, há uma complexidade, inclusive pode haver um contato visual, o timing pode ficar em pé, o médico também, para se entenderem melhor sobre o que está acontecendo. Essas aqui são as baias dos médicos. Então, uma vez que o técnico pegou a ocorrência, tem o telefone, tem o endereço, tem as referências, e é bom que tenha a primeira queixa também, porque ele cadastra melhor, aí ele passa para o médico. Aqui no caso, por exemplo, a doutora Viviane, que está nesse computador, aqui tem a doutora Jaqueline, aqui tem o doutor Gustavo Iannazzi. Então são os médicos responsáveis hoje em receber essas ligações. E aqui eu quero fazer um depoimento pessoal. É um depoimento de quem já esteve sentado aqui com o médico regulador
e também nas ambulâncias como médico de resgate. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa especialidade aqui ela é muito delicada. E outra coisa, ela não é feita na base do acho que é isso ou acho que é aquilo. Existe, na verdade, critérios muito técnicos para os médicos que estão aqui saberem quais são os recursos necessários para a pessoa que está nos ligando. Se precisa de ambulância, se precisa de hospital e o mais importante, qual é o local de melhor atendimento. É um caso para o 24 horas? Então ele vai encaminhar para o 24 horas. É um caso para a Santa Casa, porque é um politraumatizado, porque precisa de neurocirurgia, então vai ser encaminhado para lá. Se for um caso, por exemplo, de intoxicação, por exemplo, por veneno ou coisa parecida, a referência já não é a Santa Casa, a referência já é o hospital regional. E assim vai indo. Para o hospital universitário, tem alguns casos de cirurgia geral que é melhor que sejam encaminhados para lá. Então vocês precisam saber disso. Olha, enquanto o médico conversar com você no telefone, como eles estão fazendo aqui, a doutora Viviane nesse momento, né? Vocês podem ouvir que agora ela está digitando e está conversando com a pessoa. Quando isso acontecer, é muito importante que seja compreendido que o fato dela estar conversando não significa que ela não está disponibilizando a ambulância. Eu quero mostrar um botão que tem aqui. Me acompanha, Eduardo, vem até aqui. Enquanto a médica está atendendo, ela está conversando. Se for um caso muito grave que precisa sair a ambulância, ela pode continuar a conversar, mas ela aperta esse botão aqui. Ao apertar esse botão, uma luz vermelha vai acender. Eduardo, olha a luz vermelha que está no operador. Eu apertei aqui o botão, olha lá, acendeu a luz vermelha. Significa que esse operador precisa imediatamente encaminhar uma ambulância, que é a ambulância para o atendimento que a doutora Viviane está fazendo. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas pessoas, todos vocês não têm obrigação de saber disso, mas é uma boa notícia. O médico, ele pode continuar conversando com vocês para ajudar a dar os primeiros atendimentos enquanto a ambulância não chega, para ajudar a orientar vocês a fazer alguma coisa que seja favorável à pessoa que está necessitada antes da ambulância chegar, mas, no entanto, ele continua conversando, só que o nosso despachante de frota, né, que são os operadores de frota, já designaram então o carro para lá. Nós vamos continuar o nosso programa, só que nesse momento eu vou chamar o Dicas Importantes, Eduardo. No retorno, logo depois dos comerciais, nós vamos ver os operadores de frota. Agora, Dicas Importantes. Até já. Olha,